Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando ainda sobre padrões gráficos e nós vamos estar falando sobre fundos e topos duplos e triplos que indicam padrões de reversão, tá? O fundo duplo ou topo duplo, também como fundo triplo ou fundo triplo, indicam reversões de uma tendência de alta para baixa ou de uma tendência, no caso o ativo tiver numa tendência de baixa, está revertendo para alta. É importante destacar que esses padrões eles têm uma leitura e um desempenho melhor em tempos gráficos maiores, tá? Quanto maior o tempo gráfico, mais fácil de se confirmar a reversão de tendência. Então aqui nós temos uma figura com um exemplo de fundo duplo. O ativo ele vem em queda, ele faz um fundo, ele sobe até a resistência, volta novamente até o fundo aqui que está servindo de suporte. Essa distância entre o fundo e essa possível aqui resistência, nós pegamos aqui para projetar a alta da reversão do ativo e ele vem aqui rompendo essa resistência e projetando essa distância para cima, tá? Então aqui seria um padrão de reversão. Nós temos aqui também na próxima figura ó, um topo duplo, que é o mesmo movimento, só que agora revertendo a tendência de alta para uma tendência de baixa. Aqui no caso o ativo viria num movimento de alta, ele encontra aqui uma resistência, ele bate na resistência, corrige até um determinado ponto de suporte, volta novamente a tocar a resistência e corrige novamente, perdendo esse ponto de suporte, e nós projetamos aqui essa distância da resistência ao suporte como uma correção que o ativo vai estar fazendo aqui nessa reversão de tendência. Então esses seriam os modelos de topo duplo aqui no caso, como na primeira figura que mostramos, o fundo duplo, tá? No gráfico, como é que nós identificamos isso? Veja aqui, eu tenho um gráfico, ó, onde os candles aqui eles vêm subindo, esse gráfico está no tempo gráfico diário. Veja como num tempo gráfico maior ele fica bem nítida a reversão. Ele forma aqui como se fosse uma letra M, ó. Ele vem subindo, ele acha uma resistência, ele corrige até um ponto de suporte, novamente sobe tocando a resistência e na correção novamente ele perde esse ponto de suporte, indicando aqui uma correção maior, como no caso aqui se confirmou, uma reversão de tendência de alta para baixa. E aqui nós temos também a mesma situação nesse gráfico, só que um fundo duplo. Ó, o ativo ele vem aqui meio que lateralizando, aí ele tem um movimento de queda, ele toca aqui num suporte, volta corrigindo até uma resistência, volta novamente aqui tocar no suporte, e aqui ele rompe essa resistência, né, que nós estamos falando, e aqui ele projeta essa distância aqui como um alvo para ele estar vindo alcançar aqui depois desse rompimento, né, e reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, ok? E além dos fundos duplos, né, e os topos duplos, nós temos também os fundos triplos e os topos triplos, que na verdade é a mesma coisa, só que ele vai ter um toque a mais. Aqui um exemplo de topo triplo, o ativo subindo, encontra uma resistência, toca na resistência, ele corrige, ele sobe novamente, toca na resistência, corrige outra vez, aqui se forma um ponto de suporte e ele tem um terceiro toque na resistência, onde ele não rompe e aqui ele novamente vem e perde esse ponto de suporte, projetando aqui mais ou menos essa distância aqui como alvo para essa correção, ok? Pode ser que aqui o ativo depois continue com uma pernada de alta, mas a princípio seria aqui uma reversão de tendência, tá? Vale muito também a gente destacar o tempo gráfico. Esses padrões, como eu já disse, ele tem um funcionamento, assim, uma visão melhor em tempo gráficos maiores. Em tempo gráficos menores, eu aplicaria aí a partir de 1 hora. 1 hora ou 4 horas também a leitura fica muito boa, mas uma reversão onde você consegue surfar aí um movimento maior. No tempo gráfico diário, porque aí a gente consegue projetar um alvo
onde a gente consegue surfar uma boa movimentação do ativo por conta do seu tempo gráfico maior, ok? Então aqui é um exemplo de topo triplo, nós vamos ver agora aqui também um exemplo de fundo triplo, que ele tem o mesmo sentido, ó. O ativo ele vem aqui em queda, ele faz aqui o primeiro fundo, ele toca aqui num suporte, aí ele tenta recuperar, ele acha uma resistência aqui, ele volta novamente a tocar no suporte, ele volta aqui a tentar recuperar de novo, ele toca na resistência, volta novamente no suporte e aí ele tem uma reversão. Como que nós podemos destacar, como é que eu sei que ele vai tocar aqui, ele não vai continuar a tendência de baixa? Porque ele está respeitando o suporte, ó. Teve o primeiro toque, ele encontrou um suporte. No segundo toque, ele respeita esse suporte. No terceiro toque, ele respeitando o suporte, é uma oportunidade de entrada. Quem for mais ousado, pode tentar uma entrada aqui nesse terceiro toque. Quem for mais conservador, espera o rompimento da resistência aqui e entra daqui para cima para pegar essa projeção do movimento, tá? Mas aqui é um padrão que geralmente ele costuma respeitar. Nós estamos aqui num tempo gráfico de 2 horas, mas é um padrão que a gente vê que aqui ele funcionou muito bem, ó. Ele veio, tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e reverteu a tendência. Então, basicamente é assim que funciona os topos duplos e triplos e os fundos duplos e triplos, que nos indicam, que nos passam uma ideia de reversão de tendência do ativo, ok? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, já aproveito aí e peço para você deixar o seu like, também se inscreva aí no canal para estar atualizado sobre as nossas novidades, sobre os novos vídeos aí que estaremos lançando sobre análise técnica, tá ok? Grande abraço a todos e até mais.